Como fazer um dashboard moderno e bonito no Excel utilizando apenas duas funções e em menos de 15 minutos. É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. A partir dessa base de dados que eu tenho e que você pode baixar também para acompanhar junto comigo esse passo a passo, no link que está aí na descrição, 100% grátis, a gente vai fazer esse dashboard bonitão aqui no Excel, totalmente dinâmico e interativo. E o interessante é o seguinte, a partir do ano que você escolhe aqui em cima, 2023, 24 ou 25, você consegue visualizar que todos os valores são atualizados para você. E com esse dashboard eu consigo fazer três análises diferentes. A primeira, eu consigo ver o total vendido por mês e o menor valor fica em vermelho e o maior valor fica em verde. Então a gente tem essa escala de cores para ajudar a tornar o nosso dashboard o mais visual possível. E aqui embaixo a gente tem um gráfico de colunas onde eu consigo ver a variação das vendas durante o decorrer dos meses. E aqui em cima a gente tem um gráfico de rosca que eu consigo ver não o total vendido, mas o total vendido por produto. E aqui nesse exemplo específico eu consigo ver que o multivitamínico, que é essa fatia em amarelo, vendeu bastante. Olha só, é a maior fatia e ainda apresenta aqui o maior valor. Então vamos ver agora na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer esse dashboard bonitão, dinâmico e interativo aqui no Excel. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a base de dados, verificar as informações que temos disponíveis e ver o que dá para a gente fazer em relação ao dashboard, a análises. Aqui nessa nossa tabela, na primeira coluna eu tenho data, ID do pedido, produto. Então já é uma planilha de vendas, deu para perceber. Data, ID do pedido, produto, nome do cliente, quantidade, frete e o total. Como a questão é fazer dashboard, eu sempre acho interessante começar com questões mais abrangentes, como por exemplo, total vendido. E aí você pega esse número abrangente e começa a especificar. Total vendido por mês, total vendido por produto, por exemplo. A gente consegue utilizar essas informações para criar o dashboard. Aqui nesse caso, como a gente não vai usar tabela dinâmica, nada desse tipo, vamos fazer direto através de funções aqui no Excel. Já vamos criar uma nova planilha para colocar o dashboard. Já vou clicar aqui nesse botãozinho de mais, nova planilha, botão direito, renomear. E aqui eu vou escrever dashboard. Beleza. A primeira análise que eu gostaria de fazer aqui é saber o quanto que eu vendi por mês. Ou ainda, eu quero saber o quanto que eu vendi por mês, mas também tem o critério do ano. Porque se a gente verificar essa base de dados, eu tenho várias datas, tem fevereiro, março, abril de 2023, assim por diante. Também tem 2024, 2025 e várias outras datas. Então seria interessante aqui no dashboard a gente também começar especificando o ano, por exemplo. Aqui no lado eu posso escolher 2023 ou 2024 ou assim por diante. E para que a gente possa escolher sem ficar digitando, eu vou criar uma listinha aqui no Excel. Aí eu vou clicar aqui na célula, dados, aqui na direita, ferramentas de dados, validação de dados. Aqui eu consigo escolher, ao invés de qualquer valor, lista, fonte, eu vou colocar as opções da lista que eu vou ter, como por exemplo 2023, ponto e vírgula, 2024, ponto e vírgula e 2025. Enter. E agora aqui não é mais um valor de forma manual que eu preciso digitar. Eu clico e já consigo escolher a partir da lista que eu criei. Agora aqui na parte de baixo a gente pode começar colocando mês, aí na coluna do lado eu coloco o total. Eu gostaria de ver o total vendido por mês. Os meses que a gente tem no ano é janeiro, fevereiro, só que para não ficar digitando isso de forma manual até dezembro, eu seleciono aqui o janeiro, por exemplo, que eu acabei de digitar, Jan, ou janeiro de forma completa, clico no cantinho da célula e arrasto para baixo, porque dessa forma o Excel ele finaliza para mim a sequência. Aqui chegou em dezembro, pronto. Aí sim, de janeiro até dezembro. E agora para que eu possa puxar o quanto que vendeu no ano de 2024 em cada um dos meses, eu posso utilizar a função soma-C. Porque veja que se eu somar tudo, não faz sentido, né? Porque aqui na coluna G eu tenho o total do pedido. Só que esse total eu gostaria de especificar. Janeiro, fevereiro, março, abril e ainda por ano também. Então são dois critérios que eu vou utilizar, mês e ano. Só que aí tem um problema. Veja que no nosso dashboard, o ano está como 2024 e o mês está escrito, né, como por exemplo janeiro, Jan. Veja que nessa nossa tabela não existe nada que está escrito Jan, representando o mês de janeiro. Tudo bem que eu tenho essas datas aqui, eu sei que é do mês de janeiro, mas o Excel não sabe. E a função que a gente vai usar, soma-Cs, também não sabe. Então tem que falar para ela, olha, utiliza só o que é mês de janeiro. Então eu tenho que extrair dessa data o Jan, quando for janeiro, Fev, né, de fevereiro, quando for fevereiro, e assim por diante. E além disso, também preciso extrair, onde é 2023, extrai 2023, 2024, 2025 e assim por diante. Então aqui numa coluna ao lado, eu vou usar como auxílio para que eu possa fazer essa extração de mês e ano da data que a gente tem. Igual, vou usar aqui a função de texto, igual, texto, 2 cliques para selecionar, 1, 2, o valor que eu vou utilizar é a minha data, que está aqui do lado esquerdo, ponto e vírgula. E eu quero extrair o quê? O mês. Abre aspas, MMM, 3 vezes a letra M, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Pronto, já consegui extrair apenas o mês dessa data que eu tenho aqui no começo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o ano. Igual, texto, 2 cliques para selecionar, 1, 2,
O valor vai ser igual a gente viu, a data, ponto e vírgula, agora eu quero o ano. Então, abre aspas, AAA, 3 vezes a letra A, fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Pronto, já tem o mês e o ano. Agora sim dá para utilizar essas duas informações como critério para utilizarmos no nosso dashboard. Posso selecionar essas duas células aqui e dar um duplo clique aqui no cantinho da célula para arrastar todo mundo para baixo. 1, 2 e pronto, aí a gente finalizou essa parte aqui. Posso voltar agora para o meu dashboard e já consigo agora somar o que é do mês de janeiro, 2024 e assim por diante. Igual, soma CES, funçãozinha soma CES, porque a gente vai somar não tudo, mas soma se for 2024 e se o mês for janeiro. Então, soma se atender um critério, beleza? Soma se, soma CES. Deixa eu dar 2 cliques para selecionar. 1, 2. O intervalo de soma que eu vou utilizar, que é a primeira coisa que a função soma CES me pede, está aqui nos meus dados e a coluna G, que é o total. Eu quero utilizar o total como critério. Eu quero somar o total. Ponto e vírgula. Agora, acompanhando aqui pela barra de fórmulas, dá para a gente verificar que está pedindo um intervalo do critério 1. Como critério 1, eu posso utilizar, por exemplo, o mês. Então pode ser aqui a coluna H. Então deixa eu clicar em toda a coluna H, ponto e vírgula. Agora está me pedindo aqui um critério 1, primeiro critério que eu vou utilizar. Como eu selecionei a coluna H como sendo a coluna do meu primeiro critério, eu preciso selecionar o mês para ser o meu critério, porque vai somar tudo que é janeiro, certo? Deixa eu voltar aqui no meu dashboard. E agora eu vou selecionar aqui, ó, janeiro, como critério, ponto e vírgula. Então a gente já selecionou aonde que vai somar, aonde que vai verificar o primeiro critério e qual que é o primeiro critério. Agora eu vou colocar aqui, né, ponto e vírgula, igual eu já coloquei, e o intervalo do critério 2 vai ser agora o ano. Então deixa eu voltar aqui para os dados, vou selecionar agora a coluna I, que é onde eu tenho os anos, ponto e vírgula, e como a gente consegue ver aqui agora, preciso colocar o critério 2. O meu critério 2 está aqui no meu dashboard, nesse ano 2024. Pronto, acabou. E uma coisa importante antes da gente apertar o Enter, nessa seleção do 2024, aperta o F4, porque dessa forma você consegue adicionar o cifrão antes da letra e antes do número. Dessa forma você trava a referência. Fecho parênteses, porque dessa forma sempre vai ficar travado aqui o ano 2024. Enter. Agora eu posso clicar e arrastar para baixo e a gente acabou. Então aqui eu já vou ter o total vendido no ano de 2024. Se eu mudar para 2023, vejo que os valores atualizam. Se eu mudar para 2025, também são atualizados os valores. Agora a gente pode selecionar todo mundo que está aqui dentro, ó, do total, colocar isso daqui em moeda, página inicial, clica aqui no símbolo de moeda, ó, e pronto. Outra coisa que dá para fazer, clica na coluna A e na coluna B, botão direito, largura da coluna. Posso colocar aqui, ó, 15, por exemplo, ó, Enter, para ficar mais espaçado. Eu posso clicar na coluna A, botão direito, largura da coluna 2, Enter. E aí eu volto e seleciono todo mundo que está aqui dentro dessa minha tabela, página inicial. Vou centralizar aqui todo mundo, vou clicar aqui em bordas, todas as bordas, por exemplo. Vou selecionar os títulos que eu tenho aqui na parte de cima, página inicial, negrito, e vou pintar de uma cor diferente, como por exemplo, pintar aqui de um cinza mais escuro e pintar a cor do fundo de branco, por exemplo. Esse ano de 2025, como eu consigo mudar ele, eu vou colocar ele de uma outra cor, pode ser talvez amarelo e a fonte preto. Dessa forma aqui ficou legal. Agora eu vou selecionar, por exemplo, todo mundo que eu tenho aqui dos valores, e aí o menor valor eu quero pintar de vermelho. E o maior valor eu quero pintar de verde. Vamos deixar esse algo mais visual. Então, seleciono todo mundo, página inicial. Aqui na direita eu seleciono formatação condicional, escala de cores e clico aqui na primeira opção. Olha que interessante que já ficou agora essa nossa tabela de análises. E lembrando, sempre que eu mudar ali o ano, veja que os valores já são atualizados de forma automática para mim, seguindo o ano que eu coloquei ali em cima. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. E ainda para melhorar mais o nosso dashboard, eu posso clicar aqui em exibir linhas de grade, porque dessa forma aquelas linhas que ficam separando colunas e linhas, elas desaparecem. Agora, outra coisa que dá para a gente fazer é colocar os gráficos. E o primeiro gráfico que eu já quero analisar aqui, eu posso até mesmo selecionar os meses e o total que eu tenho em cada mês. Então selecionei todo mundo, inserir, e eu quero ver esses valores em forma de gráfico de colunas, por exemplo. Primeira opção. Posso dimensionar esse gráfico de colunas. Aqui na parte de baixo, ó, por exemplo, posso diminuir ele aqui um pouquinho para deixar bem justinho ali, ó, onde acaba a minha tabela. Agora eu posso clicar aqui no título, ó, total, deletar. Posso clicar nessas linhas do fundo e deletar também. E clicar nesses valores aqui na lateral e também deletar. Só que aí tem um problema. Se eu deletei aqueles valores que estavam aqui na esquerda, eu não sei o quanto que representa cada coluna que eu tenho.
eu sei pelo tamanho, mas e o valor de fato eu não sei. Então vamos devolver esses valores, não do lado esquerdo, mas em cima das colunas, que eu acho que fica interessante. Então, com o gráfico selecionado, eu posso vir aqui, ó, design do gráfico, à esquerda, adicionar elemento de gráficos, e então eu seleciono aqui, ó, rótulos de dados, extremidade externa, dessa forma aqui. Outro ajuste que dá para a gente fazer, dá 2 cliques nesses números aqui de cima, 1, 2, e vai aparecer essa janela lateral aqui para a gente. Eu posso selecionar aqui a opção número, colocar categoria a moeda, casas decimais eu posso colocar 0, Enter, dessa forma aqui. Aí o número fica um pouco mais resumido e organizado. E já aproveitando que aquele painel na direita está aberto, eu posso clicar agora em cima da coluna, por exemplo, azul, e vir aqui em largura do espaçamento e aumentar um pouco a espessura da minha barrinha. No caso, para aumentar, eu tenho que diminuir essa porcentagem aqui, ó, largura do espaçamento. Vou deixar talvez em 75, eu acho que fica interessante, olha que legal. E agora eu posso clicar aqui em sombras, por exemplo, e selecionar a primeira opção aqui de sombra. E as duas últimas opções que a gente consegue fazer nesse gráfico de colunas agora, clicando aqui, ó, linha de preenchimento, preenchimento de gradiente, para deixar ele com uma cor bem bonitona. Eu posso escolher aqui, ó, gradientes, essa cor azul aqui, ó. Beleza? Olha que legal que ficou o nosso gráfico. E deixa eu voltar aqui, ó, borda, linha sólida, posso escolher aqui uma linha preta e colocar a largura em 0,75, por exemplo. Agora eu posso fechar isso daqui. Deixa eu só clicar no gráfico de novo, na área do gráfico, formatar, eu vou colocar aqui, ó, contorno da forma, preto. E aproveitando que o gráfico está selecionado, página inicial, clico aqui no negrito e seleciono aqui todo mundo no tamanho 10. Beleza? Olha o jeito que ficou o nosso gráfico. E lembrando, né, sempre que você atualizar aqui em cima o ano, todas as informações aqui do dashboard já são atualizadas para você de modo automático. Agora, um outro gráfico que dá para a gente fazer aqui e finalizar com chave de ouro é ver a proporção de venda de cada um dos produtos. Aqui nessa minha tabela, eu sei que eu tenho 5 produtos diferentes. Whey Protein, ômega 3, creatina, multivitamínico e glutamina. Então eu posso selecionar esses 5 produtos que eu tenho aqui, Ctrl C, venho aqui no meu dashboard e dou um Ctrl V em qualquer lugar aqui, ó, Ctrl V. Eu já sei que eu tenho só esses 5 produtos, então é por isso que eu já coloquei aqui. Mas aí no seu caso, se você está usando uma tabela diferente, uma planilha, uma base de dados, é legal você especificar o que você tem de produtos diferentes, por exemplo. Aqui eu gostaria de ver, através de um gráfico de rosca, o quanto que cada produto vendeu no ano de 2023, no ano de 2024 e no ano de 2025. Então, para fazer isso, eu também vou utilizar a função soma-ces, igual a gente já aprendeu. Igual soma-ces. Aqui a diferença é o seguinte, deixa eu dar 2 cliques para selecionar a função, 1, 2. Ao invés de eu utilizar como critério ano e mês, igual a gente fez ali do lado, aqui eu vou utilizar como critério ano e produto. Só mudou o critério, mas a lógica de montagem é a mesma. Intervalo de soma vai ser toda a minha coluna aqui do total, ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui para mim o intervalo do critério 1. Pode ser os anos que eu tenho aqui, ponto e vírgula. E o ano está onde? Está aqui em cima, 2023, 2024 e 2025. E lembrando, né? Aqui eu preciso apertar o F4 para travar a seleção. Ponto e vírgula. Agora o intervalo do critério 2 vai ser os produtos. Então deixa eu voltar aqui e selecionar toda a coluna aqui do produto. Beleza. Ponto e vírgula. E agora eu tenho que selecionar o primeiro produto que eu vou utilizar. Whey Protein. Enter. Posso clicar e arrastar para baixo. E agora a gente já tem aqui, ó, os valores de venda de cada um dos produtos aí ao decorrer dos anos. E lembrando, alterou aqui o ano, os valores também já são alterados para você. Posso selecionar agora essas informações aqui e criar o nosso gráfico de rosca. Inserir, clico aqui no gráfico de rosca e seleciono esta opção aqui de baixo. Legal, dessa forma aqui. Deixa eu dimensionar o gráfico aqui na tela. Beleza. Uma coisa que dá para fazer, clica no título, deleta, com o gráfico selecionado, design do gráfico. Aqui à esquerda, adicionar elemento de gráficos. Legenda à esquerda eu vou colocar. E mais uma vez, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, mostrar, ficando dessa forma aqui. E aproveitando que o gráfico ainda está selecionado, eu posso clicar aqui em formatar, contorno de forma, colocar de preto e clicar aqui, ó, página inicial, colocar todo mundo de negrito, escolher o tamanho 10, dessa forma aqui. Agora deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, em cima da fatia, 1, 2, só para abrir essa janela lateral. Aqui o tamanho do orifício da rosca, eu vou diminuir um pouco esse valor, deixar talvez em 60%, eu acho que fica interessante. Agora eu posso clicar aqui também em sombras, efeitos, escolher a primeira opção de sombra também, essa daqui. E aqui nas cores, eu vou escolher, por exemplo, borda, linha sólida, vou colocar a linha de preto e a largura de 0,75. E a gente está quase finalizando, mas deixa eu clicar agora sobre esses valores que estão em cima de cada fatia, ó. Deixa eu clicar. Isso daqui são valores em moeda, reais, por exemplo. Mas vamos fazer isso um pouquinho mais fácil de visualizar, porque está meio difícil, né? Está confundindo ali com o fundo e tudo mais. Então, com os valores aqui selecionados, eu cliquei nesses valores, eu venho aqui à direita e vou clicar, por exemplo, preenchimento sólido,
Vou escolher aqui uma cor branca e vou colocar a transparência em 30% mais ou menos. Beleza, e aí ficou desse jeito aqui, ficou legal. E ainda aqui à direita, eu posso clicar nessa última opção, ó, opções de rótulos. Aqui no final eu vou escolher número, geral eu troco para moeda e casas decimais eu posso colocar 0. Enter. Ficando dessa forma aqui, nosso gráfico aí de rosca. Um último detalhe que dá para a gente fazer aqui, clica na fatia do gráfico e aí, ângulo da primeira fatia. Dá para a gente rotacionar um pouco, ó. Eu acho que 20 fica legal, ou 25. E a explosão da rosca dá para deixar em 3, porque ela dá uma separada entre uma fatia e outra. Agora pode fechar e pronto. A gente finalizou o nosso dashboard aqui no Excel. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante de como fazer um dashboard simples, rápido e fácil aqui no Excel, sem ficar usando tabela dinâmica, gráfico dinâmico, fazendo só com uma funçãozinha, soma C e texto. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos vídeos, faz aí um comentário e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal!